Reconheça a Deus em todos. Se eu sentar na frente de uma plateia, em uma classe ou palestra, pensando que todos naquele grupo são filhos de Deus, com a mente de Deus e a alma de Deus, e que somente Deus vive e trabalha neles e por meio deles, o que acontece? Mesmo que os membros da classe ou audiência não saibam que esta compreensão silenciosa de sua verdadeira natureza e origem espiritual está acontecendo, eles começam a responder a verdade sobre eles. Eles não sabem por quê, mas eles se alegram interiormente porque eu os vejo como eles são em sua natureza real. Vejo o seu eu real. Vejo por trás da máscara humana. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e mais real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre ver a natureza real e a origem espiritual das pessoas. Sobre esse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a inteligência espiritual? Ô Gilson, aqui nos deparamos com algo que ou podemos entender intelectualmente ou ter uma compreensão direta internamente. Há uma diferença entre entender algo ou compreender aquilo. A presença da verdade se revela não quando temos a inteligência intelectual, aquilo que entendemos por inteligência, aquilo que conhecemos por inteligência, que sabemos ser inteligência. A revelação da verdade requer a inteligência real, a verdade da inteligência divina. Essa é a inteligência espiritual. Ela não é teórica. Ela não é o entendimento que nasce do conhecimento e da experiência. Há algo aqui presente na vida que está oculto de todos nós. Porque nós não sabemos olhar para isso, tomar ciência disso. O que requer a presença de uma mente silenciosa, de uma mente livre de ocupações, de padrões, de modelos mentais. Uma qualidade de mente assim é capaz de se aproximar da vida, tomando ciência daquilo que aqui está aqui. Esse é o mistério que está presente, mas não temos ciência. Porque não temos a presença da inteligência divina, da real inteligência, que é a inteligência espiritual. Se deparar com a vida sem conflito, sem desordem, livre de confusão, inteiramente compreendedor do momento presente, requer inteligência. No entanto, essa inteligência, ela é impossível para a mente egóica, para a mente inquieta, para esta mente agitada, para esta mente tagarela, para esse padrão de mente que nós conhecemos, que é a mente sobrecarregada de ideias. A nossa formação psicológica nos dá um conjunto enorme
um conjunto que carrega nele milhares de outros conjuntos. Esse conjunto é o peso psicológico da memória do eu, do ego, deste centro, deste elemento que se separa da vida, desse elemento que se sustenta em padrões de repetições. Esse é o condicionamento da mente. Para tornar isso mais claro, quando você se entristece com as pessoas, aqui temos um exemplo. Quem é o elemento presente na tristeza, quando a tristeza está presente? Você desconhece isso. No entanto, você vem convivendo com isso desde pequeno. Nós sempre nos entristecemos com as pessoas. Mas quem somos nós? Quem nós somos neste contexto? Quem é esse elemento presente que se entristece com o outro? Desconhecemos a verdade sobre nós mesmos. Esse desconhecimento, em razão da ignorância, não nos permite uma atuação na vida com compreensão, com verdade, liberdade, amor, paz, porque nos falta a presença da inteligência divina, da inteligência de Deus, da inteligência espiritual. O que é esse despertar? Alguns chamam de o despertar da consciência. As palavras, elas nunca são suficientes. Na verdade, as palavras atrapalham muito. Porque a verdade desta compreensão da vida, que é esse despertar, é o surgimento de uma qualidade de visão que podemos chamar de nova consciência, de real consciência. Mas estamos, na realidade, lidando com algo além daquilo que entendemos por consciência. Portanto, o despertar real, o despertar divino, é o despertar da inteligência. Ela floresce, ela surge. Esta real consciência, ela se mostra presente quando a ilusão termina, quando a ignorância não está mais, quando não há mais este eu. Portanto, a presença da inteligência real é a inteligência que lhe dá a visão da vida. Não é a inteligência que lhe dá a habilidade, a técnica, que se assenta no conhecimento e na experiência para resolver situações, para resolver problemas no campo tecnológico, científico, mecânico. Essa qualidade de inteligência é a inteligência neste intelecto. Um intelecto que, por sinal, está ainda condicionado. Todo o movimento dele é um movimento mecânico, de resposta de memória mecânica. Enquanto que a presença da real inteligência lida com a vida, com a totalidade da vida. Aqui eu tenho dado alguns exemplos. Você é um cientista, é um especialista, alguém aplaudido,
pelo seu conhecimento e experiência, por sua habilidade e capacidade intelectual. No entanto, mesmo como cientista, você não sabe lidar com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos. Você não sabe lidar consigo mesma, consigo mesmo. Você ainda carrega ansiedade, medo, preocupações, culpa, raiva. Você ainda está em busca da felicidade em realizações externas. Você é tão ambicioso quanto qualquer uma outra pessoa. É tão medroso quanto qualquer uma outra pessoa que não estudou tanto, que não é tão famoso, que não é tão conhecido. Portanto, a verdade se revela aqui, na visão dessa inteligência. Essa inteligência e a verdade não se separam, como sendo a realidade deste ser, que é você. Nós nunca temos a separação entre a inteligência real e o inteligente. Não existe tal coisa como alguém inteligente, no que diz respeito a essa inteligência divina. Quando ela está presente, não há esse alguém, não há esse eu, esse ego. Então está presente a verdade, a inteligência suprema, a compreensão. Uma vida em sabedoria é a única vida real. A vida real é a vida de Deus, é a vida divina, é a inteligência suprema, é a ciência de ser. Esse é o despertar real. Alguns chamam de iluminação espiritual. Lidar com a vida sem o motivo, a razão, a justificativa de uma identidade presente que se separa. Nesta separação, é inevitável o confronto, na resistência, na luta e, portanto, no sofrimento. A única inteligência real é a inteligência divina. Ela não é pessoal. Ela está aqui. Esse é o mistério que se revela quando não há mais ilusão, quando não há mais ignorância. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, afinal, o que é o ego? Ô Gilson, a pergunta é sobre o ego. O que entendemos por ego? A ilusória presença, mas que se mostra real, de separação. Veja, é uma ilusória presença, mas que se mostra real, de separação entre você, essa realidade de ser, e a vida como ela acontece. Esse elemento que se mostra presente, que se passa por você, que assume como sendo a verdade sobre você. E, portanto, essa é a verdade deste você, como você se vê. Esse elemento é a presença do eu, do ego. O descarte desta ilusão é a compreensão da vida,
é a ciência de ser. É esse mistério chamado vida se mostrando como ela é, sem alguém. Aqui neste momento, o que quer que esteja acontecendo na sua vida, não há alguém presente. É porque você se posiciona como alguém. Que esta dada situação está sendo vista desta forma. Se você está com algum problema, é a pessoa com problema. Não é a vida com problema. A pessoa com problema é a presença do eu, do ego. O que estamos aqui comunicando, investigando, explorando juntos? Estamos investigando a falácia disso, o engodo, o engano. Toda esta mentira que o pensamento representa dentro de cada um de nós. É ele o elemento que construiu agora aqui para você a pessoa que você é, que você sente ser. É esta pessoa que, separada da vida, está em conflito com ela, resistindo a ela, lutando contra ela, ao invés de fluir com ela, de estar em linha com ela. Se vê como um elemento vivo na vida. Nós temos a vida, e a vida é você, em seu ser. Esse corpo e essa mente se mostram vivos na vida. No entanto, a realidade deste ser, que é você, está além deste corpo e desta mente e desta visão de mundo. Está além desse padrão de pensamento que olha para tudo isso. O pensamento olha para tudo isso a partir do conhecimento que ele traz. A realidade de ser é a realidade da vida. E isso é você, além do pensamento, além do corpo, da mente e do mundo. A plena ciência da verdade sobre o eu requer autoconhecimento, requer esse estudar a nós mesmos, requer esse compreender aquilo que se passa aqui com cada um de nós, internamente e externamente. Quando temos a real compreensão disso, esse sentido do ego se dissolve. Isso é o fim do eu, para a visão de Deus, para a visão da verdade. Se trata de uma real compreensão de que a vida que está presente e o elemento que se separa para corrigir a vida, consertar a vida, monitorar, mudar, alterar, buscar cooperar ou lutar contra a vida como ela acontece, é uma ilusão. O estabelecimento desta ilusão pelo pensamento está produzindo confusão, está produzindo sofrimento. Todo tipo de problema na sua vida é na vida da pessoa, é nesta vida do eu, é nesta vida do ego. É muito estranho usar a expressão vida do ego, porque estamos falando de uma ficção, de uma imaginação, de uma imagem que o pensamento tem estabelecido em você, como sendo você.
essa distorção de realidade criada pelo pensamento não tem nada a ver com a real vida como ela está acontecendo. É uma distorção. O ser humano, como ele se move no mundo a partir deste centro ilusório, deste falso eu, desta pessoa, está em busca do amor, em busca da felicidade, em busca da paz. Nada sabemos sobre isso, mas temos imagens que o pensamento construiu. Construiu a partir da frustração, da decepção, do medo, de todo esse sofrimento que esta vida egóica representa. Um trabalho direto nesta direção para a compreensão da ilusão. Isso termina com a ilusão e, portanto, revela algo que é eterno, que está além do conhecido, que está além do pensamento, que está além do eu. É o que estamos aqui com você, trabalhando, tendo uma aproximação, tendo uma real visão. Olhar para isso de uma forma direta requer a presença da meditação. A meditação é a visão da vida a partir desta mente silenciosa, quieta, que não se separa do momento para construir imaginações sobre ela. Imaginações sobre a vida. Imaginações aqui sobre este instante, sobre este momento. Você nasceu para essa visão, para a constatação de algo além do conhecido, além da mente, além do eu. Além desse sentido de identidade que é a pessoa. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana que existem no formato online, presenciais e também retiros. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde diretamente, ao vivo, as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão real, uma compreensão desses assuntos que são aqui tratados. Então, fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.